dar uma palavrinha aqui com o Hernanes, fez essa visita especial aqui a Belo Horizonte, acompanhou um dos maiores clássicos do Brasil. Como jogador, já enfrentou o Atlético, já enfrentou o Cruzeiro. Queria que você falasse o que achou do clássico e que devemos essa presença ilustre do Hernanes aqui em Belo Horizonte. Eu estou fazendo algumas visitas, né? Hoje vim visitar o CT do Cruzeiro, estive lá com o Adilson Batista e enfim, aproveitei para vir ver. Não poderia perder, né, esse clássico, como tu falou, um dos maiores do Brasil. E o jogo intenso, pegado, divertido, foi assim, muita gente boa em campo, né? Enfim, no final aí o Cruzeiro teve um pouquinho mais de volume de jogo, mas não conseguiu traduzir em gols. Então, mas foi bom vir assistir. Com o que você viu aqui hoje, o que você espera do Cruzeiro para a sequência do Brasileiro? Como é que você enxerga também o adversário, né? O Atlético? O que você espera dos clubes mineiros na Série A? São dois times muito qualificados, né? Assim, o Cruzeiro vem bem, né? Se recuperou bem, o time ajustou e está ali agora com 17 pontos, está próximo ali do topo da tabela, e o elenco muito qualificado, assim como o Atlético também, que está um pouquinho abaixo, mas enfim, tem muita gente boa, né? Quando olha em campo, tem o Rony, o Scarpa, o Hulk, o Arana, que saiu machucado, enfim, tem muita gente boa, então acredito que vamos fazer boas campanhas. Final de carreira, parou de jogar a bola dentro de campo. O que vai ser o Hernanes agora no pós-futebol, digamos assim? Né? Estou ainda avaliando, são várias possibilidades, por isso que, como eu te falei antes, né, vim aqui fazer uma visita, né? Tenho feito essas visitas, né, nos centros de treinamentos, falado com os treinadores, com os jogadores, para entender qual vai ser aí o meu caminho no futebol, né? Quero estar no meio, trabalhando com a molecada e com os jogadores, então, mas ainda sem um caminho específico. Estou ainda decidindo. Você teve na seleção brasileira experiência também na Europa, enfim, você falar sobre o Carlo Ancelotti agora à frente da seleção brasileira, o que você pode falar em relação a ele, se você conhece também pessoalmente, enfim. Não conheço pessoalmente, mas acompanho muito o trabalho dele, pois esteve sempre à frente de grandes times, né? E, para ser sincero, na briga entre o Real Madrid, Manchester City, Carlo Ancelotti e Guardiola, eu tinha sempre uma preferência pelo Ancelotti, né? Gosto mais do estilo de jogo que ele propõe, ele consegue exaltar bem as características de cada jogador, ele tem essa habilidade, né? Assim, então, dos treinadores, acho que dois treinadores italianos, é o único que poderia vir treinar o Brasil. É um grande nome, acho que a seleção precisa de uma pessoa importante para fazer um escudo para os meninos conseguirem, de repente, render um pouco mais. Acredito que ele vai escolher aí, vai trazer também um pouco de organização, acho que a CBF falta isso, né? Um pouco de organização na gestão, e ele sabe lidar muito bem com o jogador, né? Porque quando o jogador é de alto nível, você só tem que... A parte mais importante é fora do campo, às vezes, né? Na gestão de cada jogador, do grupo, né? E ele sabe fazer isso muito bem. Ele arruma um Hexa? Assim, não vou ser tão otimista. A gente aqui no Brasil, nós somos realmente... gostamos e, enfim, temos muita esperança, mas eu quero esperar um pouquinho para ver. Enfim, estava um negócio muito conturbado, então até a casa começar a trazer algum resultado, talvez demore um pouco, né? Enfim, espero que não, mas pelo que eu vejo e entendo, deve ser assim, né? Então, ainda não estou tão otimista assim. Hernanes, mas você com tanta experiência no futebol europeu, né? Passou por muito tempo no futebol italiano e também com experiência na seleção, você considera que era importante mesmo ter um treinador europeu com a visão europeia mesmo, com tantos jogadores da seleção na Europa também? Isso uma mistura, né? Um mix de vários fatores. A maior parte dos jogadores da seleção jogam na Europa. O Ancelotti, por sua vez, ele tem a tática, a filosofia
italiana, mas, como eu falei antes, tem esse molejo, essa flexibilidade de saber lidar, de ter tido vários jogadores craques brasileiros, então ele sabe como que o jogador brasileiro pensa, que o jogador brasileiro se sente mais à vontade, e então ele consegue ter essa flexibilidade e, ao mesmo tempo, não ser assim, algo desorganizado, né? Ele consegue trazer essas duas coisas muito importantes, né? A organização e deixar o jogador à vontade. Isso é quase é raro, e ele tem essa habilidade. Então, acho que por isso que casa muito bem com a seleção brasileira, porque precisa de um pouco de organização, mas os moleques, os garotos, assim, eu chamo garotos porque eu penso no Vini Júnior, né? E em companhia, são ainda jovens e precisa de um cara experiente. Mais cedo, quando a gente conversou lá em cima, você chegou a falar que já trabalhou com o Leonardo Jardim e não detalhou tanto. Queria que você contasse um pouco, né, de como que foi trabalhar com ele. Eu confundi. Não foi ele não. Eu confundi. Hernando, a que você atribui a fase da seleção brasileira que não é tão boa? É a safra que não é muito boa? É a bagunça na CBF? É o comando técnico? Qual que é a sua análise da seleção brasileira? Você já falou, né? Não vai muito além disso. Acho que a gente não é que foi exemplo de organização, mas você conseguia compensar isso com jogadores que eram geniais, né? Geniais de muita personalidade. Porque é importante quando você joga num grande time ter sempre uma coluna dorsal, né? A espinha dorsal, de jogadores que carregam essa pressão, que tem mais experiência. E hoje na seleção eu vejo poucos, né, jogadores que estão ali há muito tempo. Só tem o Marquinhos, só tem o Ederson, o goleiro, e depois na frente a gente tem jogadores como o Vini Júnior, que no Real Madrid tem grande destaque, mas na seleção fez ainda muito pouco na seleção, né? Então não tem ainda personalidades, jogadores importantes, né, que fez algo com a seleção. Então, assim, eu vejo a seleção de garotos, né? Então a safra não é legal. Aí depois tem a bagunça, aí depois tem a desorganização, enfim, eu acho que o olhar de duas coisas, né? Porque toda empresa para funcionar e todo time de futebol para funcionar precisa de organização e competência. Acho que está faltando um pouquinho. Você acha que o Neymar ainda poderia ajudar a seleção? Ele ia fazer a pergunta do nosso amigo Sérix aqui. Você confia ainda que o Neymar pode ser esse elo entre os jovens e quem sabe, uma nova transição aí para a seleção? Faz tempo que o Neymar não joga, né? Assim, antes eu tinha mais esperança nas coisas, na verdade, né? Hoje você vai amadurecendo, você vai perdendo um pouco essa esperança e você quer ver fatos, resultado primeiro para começar a acreditar em algo, né? Então o Ney precisa voltar a jogar antes de tudo, né? Para dar alguma esperança. Do jeito que está, sem jogar, enfim, eu espero, mas ainda não tenho esperança aí. Então, enfim, precisa se recuperar.